milionário chocado descobre que a Patrícia, sua esposa, era mendiga e virgem após 6 anos. Ricardo Albuquerque, o rei dos hotéis de Copacabana e Campos do Jordão, estava no paraíso. 6 anos de casado com a Patrícia, a gata dos olhos de mel que ele tirou, segundo ele, do nada. O castelo de cartas estava prestes a desabar. Aquele jantarzinho em Bom Sucesso, na casa da sogra, Dona Maria, mudou tudo. Uma conversa sussurrada, umas lágrimas escorrendo. O nome Valéria. E pronto. A pulga atrás da orelha começou a coçar. No apê de cobertura em Ipanema, a vista para o mar já não acalmava. Patrícia dormia um sono pesado, alheia ao turbilhão. Na cabeça do Ricardo. Que segredo essa mulher tá escondendo? Ele pensava, o coração na boca. A mão tremia enquanto pegava o celular dela. Tentou a senha. Nada. Tentou de novo. Nada de novo. Uma última tentativa. E bum! Abriu. Pra quê? A última mensagem no WhatsApp era de um número desconhecido. Amanhã é o dia. Prepare-se para a verdade. Seu pai está chegando. O sangue gelou nas veias. Quem era esse pai? Que verdade era essa? E por que a senha do celular era o nome da falecida mãe dele? Aquele perfume francês que a Patrícia usava, de repente cheirava a engano, a mentira. A vida perfeita do Ricardo virou um filme de terror em questão de segundos. Ele olhou para Patrícia dormindo, linda e serena. Mendiga? Virgem? Impossível. Ou não? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo olhou para Patrícia dormindo, linda e serena. Mendiga, virgem, impossível. Ou não. A cabeça dele era um liquidificador ligado no máximo. Precisava de ar. Saiu de fininho, fechou a porta do quarto e foi para a varanda. A brisa do mar, normalmente tão relaxante, parecia um tapa na cara. Pegou um cigarro, tragou fundo. Nada fazia sentido. De volta ao AP, a imagem do celular da Patrícia queimava na retina. Amanhã é o dia. Prepare-se para a verdade. Seu pai está chegando. Tinha que descobrir quem era esse cara. E por que diabos a senha era o nome da mãe dele. Dona Carmen, com cuidado, abriu de novo o WhatsApp da Patrícia. Rolou a tela para cima procurando pistas. Nada. Só mensagens banais com amigas, fotos de looks, vídeos de receita. De repente, um número salvo como florista da igreja. Florista? Que igreja? Patrícia nunca mencionou ir à igreja. Clicou na conversa. A última mensagem era de 2 anos atrás. O buquê ficou lindo. Tenho certeza que a Valéria vai amar. Valéria, aquele nome de novo. A mesma Valéria que Dona Maria sussurrou no jantar em Bom Sucesso. Quem era essa Valéria que assombrava o casamento dele? O sono sumiu. Ricardo pegou as chaves do carro. Precisava respirar, espairecer. Dirigiu sem rumo pelas ruas desertas de Ipanema, a cabeça mil. Acabou parando em frente a um boteco té sujo em Copacabana. Daqueles que nunca fecham. Pediu uma cerveja, 2, 3. A cada gole, a confusão só aumentava. De repente, a porta do boteco se abre.
Um cara alto, de terno e gravata, entra e olha direto pro Ricardo. Um olhar frio, calculista. O cara se aproxima, ajeita a gravata e fala, com uma voz que arrepia a espinha. Ricardo Albuquerque, precisamos conversar. Ricardo, já meio alto, estranha. Quem é você? E o que quer comigo? O cara sorri, um sorriso de dar medo. Meu nome é Valério, e eu sou o pai da Patrícia. Ricardo arregala os olhos. Pai da Patrícia? Valério? Mas Dona Maria? A confusão era tanta que ele não conseguia raciocinar. Mas a Patrícia disse que o pai dela morreu. Valério ri, uma risada seca e cruel. Digamos que a história é um pouco mais complicada e envolve muito mais do que você imagina. Ele faz uma pausa, como se saboreasse o momento. Sabe, Ricardo, a Patrícia não te contou toda a verdade sobre o passado dela, nem sobre o seu. Antes que Ricardo pudesse responder, Valério joga uma bomba. A Patrícia não é filha da Dona Maria. Ela é sua irmã, Ricardo. Sua irmã gêmea. O mundo de Ricardo desaba. Irmã? Gêmea? Impossível! Mas o olhar frio de Valério, a forma como ele dizia aquilo, parecia verdade. Uma verdade cruel, devastadora. A cerveja no estômago embrulha. Ricardo se levanta, cambaleante. Precisa sair dali, respirar, entender. Sai do boteco tropeçando. Valério segue, com um sorriso sádico. Ainda não acabou, Ricardo. Tem mais uma coisa que você precisa saber. Ele se aproxima e sussurra no ouvido de Ricardo. A Dona Carmen, sua mãe, ela não morreu de causas naturais. Fui eu quem a matou. Ricardo trava. O sangue gela nas veias. Aquele homem, aquele monstro, tinha matado a mãe dele? E a Patrícia, sua irmã, sabia de tudo? A raiva toma conta dele. Uma fúria incontrolável. Ele se vira para Valério, pronto para explodir. Mas de repente uma luz forte ofusca sua visão. Um carro em alta velocidade surge do nada e atinge Valério em cheio. O impacto é brutal. Valério é arremessado longe, o corpo estatelado no asfalto. Ricardo fica paralisado, sem entender o que acabou de acontecer. Olha para o carro, que some na noite. Olha para o corpo de Valério, imóvel no chão. Olha para as próprias mãos, tremendo. Quem atropelou Valério? Foi um acidente ou alguém queria silenciá-lo? E o que a Patrícia sabia de tudo isso? A verdade que Ricardo tanto buscava estava ali, bem na sua frente. Mas agora, a verdade era muito mais sombria, perigosa e sangrenta do que ele jamais poderia ter imaginado. E ele, sem saber, estava no meio de uma teia de mentiras, segredos e assassinatos que poderiam custar a sua própria vida e a da Patrícia. Ricardo trava. O sangue gela nas veias. Aquele homem, aquele monstro, tinha matado a mãe dele? E a Patrícia, sua irmã, sabia de tudo? A raiva toma conta dele, uma fúria incontrolável. Ele se vira para Valério, pronto para explodir. Mas, de repente, uma luz forte ofusca sua visão. Um carro em alta velocidade surge do nada e atinge Valério em cheio. O impacto é brutal. Valério é arremessado longe. O corpo estatelado no asfalto. Ricardo fica paralisado, sem entender o que acabou de acontecer. Olha para o carro, que some na noite. Olha para o corpo de Valério, imóvel no chão. Olha para as próprias mãos, tremendo. Quem atropelou Valério? Foi um acidente? Ou alguém queria silenciá-lo? E o que a Patrícia sabia de tudo isso? A verdade que Ricardo tanto buscava estava ali,
bem na sua frente. Mas agora, a verdade era muito mais sombria, perigosa e sangrenta do que ele jamais poderia ter imaginado. E ele, sem saber, estava no meio de uma teia de mentiras, segredos e assassinatos que poderiam custar a sua própria vida e a da Patrícia. A sirene da polícia corta a madrugada. Luzes vermelhas e azuis piscam por todo lado. Um policial se aproxima, o rosto sério. Senhor, testemunhou o atropelamento? Ricardo, em choque, mal consegue balbuciar. Eu vi tudo. A ambulância chega, os paramédicos correm para o corpo de Valério. Mas é tarde. Ele já era. Ricardo sente um frio na espinha, um corpo estendido no chão, mais uma peça no quebra-cabeça macabro. De repente, entre os curiosos que se aglomeram, ele vê um rosto familiar. Dona Maria, a sogra parada ali, com os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Ela o encara, e Ricardo percebe um misto de medo e alívio. Dona Maria avança em direção a Ricardo, ignorando os policiais. Ela segura o braço dele com força, os dedos cravando em sua pele. Ricardo, você precisa saber a verdade sobre tudo. Antes que ela possa continuar, uma voz estridente a interrompe. Mãe, o que você está fazendo aqui? Patrícia, ela surge na multidão, o rosto pálido, os olhos vermelhos de choro. Ao ver Ricardo, corre para abraçá-lo. Meu amor, o que aconteceu? Eu ouvi as sirenes. Ricardo a afasta, o olhar fixo. Você sabia, Patrícia? Sabia que Valério matou a minha mãe? Patrícia engasga, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sei do que você está falando. Dona Maria tenta se aproximar, mas Patrícia a impede. Mãe, por favor, não diga nada. Não agora. Ricardo não entende mais nada. Dona Maria, Patrícia, Valério. Todos envolvidos em uma trama que ele não consegue decifrar. A cabeça explode de tanta informação. De repente, Patrícia cambaleia e cai nos braços de Ricardo. Desmaiada, no meio do caos, Ricardo a pega no colo e a leva para o carro. Precisa tirá-la dali, protegê-la. Mas de quem? Do quê? Enquanto dirige pelas ruas desertas, o celular toca. Um número desconhecido. Ele hesita, mas atende. Ricardo? Uma voz feminina do outro lado da linha. Uma voz que ele reconhece instantaneamente. Quem é você? Sou eu, Valéria. Ricardo freia o carro bruscamente. Valéria? Mas quem era essa mulher? E por que o nome dela soava tão familiar? Valéria? Mas quem é você? A voz do outro lado da linha solta uma risada fria, que arrepia cada pelo do corpo de Ricardo. Digamos que eu sou a chave para desvendar todos os seus segredos, Ricardo. E também a sua verdadeira esposa. Ricardo sente o chão sumir sob seus pés. Esposa? Mas ele era casado com a Patrícia. O que estava acontecendo? Não entendendo. Do que você está falando? A voz de Valéria se torna ainda mais sinistra. Ah, Ricardo, você realmente não sabe? A Patrícia, ela nunca foi a Patrícia. Ela sempre foi o Valério. O carro desgovernado, Ricardo grita, a visão embaçada enquanto o carro se choca violentamente contra um poste. A última coisa que ele ouve, antes da escuridão tomar conta de tudo, é a risada sádica de Valéria ao telefone. Não estou entendendo. Do que você está falando? A voz de Valéria se torna ainda mais sinistra. Ah, Ricardo, você realmente não sabe? A Patrícia, ela nunca foi a Patrícia. Ela sempre foi o Valério. O carro desgovernado. Ricardo grita. A visão embaçada.
enquanto o carro se choca violentamente contra um poste. A última coisa que ele ouve, antes da escuridão tomar conta de tudo, é a risada sádica de Valéria ao telefone. É o apito irritante do monitor cardíaco. Uma luz forte, ofuscante. Dor. Muita dor. Ricardo abre os olhos, a cabeça latejando. O cheiro forte de álcool, de hospital. Um quarto branco, sem graça. Ele tenta se mexer, mas um choque percorre seu corpo. Está amarrado, sedado. Calma, Ricardo. Não se esforce. A voz suave, familiar. Ele vira a cabeça com dificuldade. Dona Maria. Ali, ao lado da cama, com um olhar de tristeza profunda. O quê? O que aconteceu? Ele sussurra, a voz rouca. Dona Maria respira fundo, como se buscasse forças. Você sofreu um acidente, meu filho. Um milagre você estar vivo. A Patrícia, Valério, a Valéria. O que está acontecendo? Dona Maria fecha os olhos, as mãos tremendo. É uma longa história, Ricardo. Uma história terrível. Ela se aproxima, a voz quase um murmúrio. A Valéria. Ela sempre foi obcecada por você. Desde criança. Ela era apaixonada, doentia. E o Valério, ele era cúmplice dela. Fazia tudo o que ela mandava. Ricardo tenta juntar as peças, mas a dor e a confusão o impedem. Mas por que ela se fez passar por mulher? Porque a Valéria queria você, Ricardo. E ela sabia que você nunca olharia para ela do jeito que ela queria. Então, ela planejou tudo. Subornou o Valério, falsificou documentos, fez cirurgias. Tudo para se transformar na Patrícia, que você conheceu. Uma boneca perfeita, feita sob medida para você. A revelação o atinge como um soco no estômago. A Patrícia, a mulher que ele amou, era uma invenção. Uma mentira elaborada por uma mulher psicótica e um pai inescrupuloso. Mas ainda faltava algo. A peça mais importante. E a minha mãe? O Valério disse que ele a matou. Dona Maria desaba em lágrimas. Sim, Ricardo. Ele matou a sua mãe. A Valéria mandou. Sua mãe descobriu a verdade sobre a Patrícia. Sobre a Valéria. Ela tentou te alertar, mas a Valéria não permitiu. Ela era capaz de tudo para te ter. O ódio ferve em suas veias. Valéria, a mulher. Por trás da máscara. A assassina da sua mãe. A responsável por toda aquela dor. Onde ela está, a Valéria? Onde está aquela louca? Dona Maria hesita, o olhar fixo no chão. Ela está aqui, Ricardo, no hospital. Como assim? Ela se machucou no acidente? Dona Maria balança a cabeça, as lágrimas caindo livremente. Não, Ricardo. A Valéria é médica. Ela é a sua médica. Ela está cuidando de você. Um arrepio percorre sua espinha. A mulher que ele mais odeia no mundo é a responsável pela sua vida. Ele está à mercê dela. De repente, a porta do quarto se abre. Uma figura de branco entra, um sorriso doce nos lábios. Olá, meu amor. Que bom que você acordou. Valéria. Linda, serena, diabólica. Ela se aproxima da cama, os olhos fixos nos dele. Eu estava tão preocupada com você, mas agora está tudo bem. Eu estou aqui para te proteger, para sempre. Ela pega a mão dele, os dedos frios e calculistas. Ricardo sente um pânico avassalador. Precisa fugir, precisa se livrar dela. Mas então, ele percebe algo estranho. Um detalhe que havia passado despercebido até então. Os olhos de Valéria. O azul intenso, hipnotizante. Um azul familiar, muito familiar. Ele se lembra das fotos antigas, da infância, dos olhos da sua mãe. Exatamente da mesma cor. Ele olha para Dona Maria. O terror estampado no rosto. Não pode ser. Dona Maria começa a chorar compulsivamente. Sim, Ricardo, é verdade. A Valéria,
Ela não é só a sua médica. Ela é a sua irmã gêmea. O mundo gira. Irmã gêmea? Valéria? A psicopata obcecada é sua irmã? Mas a revelação mais chocante ainda está por vir. Valéria sorri, um sorriso demente. Sim, meu amor, somos irmãos. E agora, vamos ser felizes para sempre. Juntos, como sempre deveríamos ter sido. Ela se inclina sobre ele, o rosto próximo. Sabe, Ricardo, sempre fomos diferentes. Você tão bondoso, tão ingênuo. E eu, tão esperta, tão ambiciosa. E sempre soube que merecia tudo o que você tinha. A sua vida, o seu sucesso, o seu amor. Ela sussurra no ouvido dele, a voz carregada de loucura. E agora, finalmente, tudo será meu. Porque, meu querido irmão, eu não sou a Valéria, eu sou o Valério. E eu sempre soube que para ter você, eu precisava ser você. Ricardo tenta gritar, mas a voz não sai. O horror o paralisa. A mulher que ele ama, a mulher que matou sua mãe, a mulher que se fez passar por outra pessoa. É ele mesmo, é o reflexo distorcido da sua própria alma. E enquanto Valério sorri, vitorioso, Ricardo percebe que a teia de mentiras, segredos e assassinatos está muito mais intrincada do que ele jamais poderia ter imaginado. E ele, sem saber, sempre esteve no centro dela. E agora, finalmente, tudo será meu. Porque, meu querido irmão, eu não sou a Valéria. Eu sou o Valério. E eu sempre soube que para ter você, eu precisava ser você. Ricardo tenta gritar, mas a voz não sai. O horror o paralisa. A mulher que ele ama, a mulher que matou sua mãe, a mulher que se fez passar por outra pessoa, é ele mesmo, é o reflexo distorcido da sua própria alma. E enquanto Valério sorri, vitorioso, Ricardo percebe que a teia de mentiras, segredos e assassinatos está muito mais intrincada do que ele jamais poderia ter imaginado. E ele, sem saber, sempre esteve no centro dela. O ar some dos pulmões. A imagem de Patrícia, de Valéria, de Valério, tudo se mistura numa bagunça infernal. Aquele sorriso, agora tão claro, sempre esteve ali, espreitando por trás dos olhos azuis. A farsa, a manipulação, tudo por ele. As mãos de Valério, ou melhor, de Patrícia, ou seja lá quem for, apertam as suas. Um toque gélido, possessivo. Agora, meu amor, vamos cuidar de você. Para sempre. De repente, um clique. A porta se abre. Um médico, um enfermeiro. Mas não são eles que chamam a atenção. Atrás deles, parada no batente, Dona Maria. Os olhos vermelhos, marejados. E no colo, um bebê. Um bebê? Valério paralisa. O sorriso some, substituído por uma expressão de puro terror. O que é isso? Dona Maria avança, ignorando os protestos dos médicos. Ela se aproxima da cama, os olhos fixos em Ricardo. Eu ia te contar, meu filho, mas as coisas aconteceram tão rápido. Ela estende o bebê para Ricardo, um menininho, pequeno e frágil, com os mesmos olhos azuis de Valério, os mesmos olhos azuis de Ricardo. Este é o seu filho, Ricardo, o filho que a Patrícia estava esperando. O mundo explode. Um filho? A Patrícia? O Valério? Grávido? Impossível. Mas o bebê ali, tão real, tão pequeno, chora baixinho. Valério se debate, tentando se soltar das amarras. Mentira! Isso é mentira! Eu nunca tive grávido. Ela está mentindo.
Mas Dona Maria não se abala. Não, meu filho. A Patrícia sempre soube. Ela te amava tanto que não queria te perder. Então, ela escondeu a gravidez. Planejou tudo para te dar um filho, mesmo que tivesse que viver essa mentira para sempre. As lágrimas escorrem pelo rosto de Ricardo. A Patrícia, o Valério, o BD, a mentira, o amor, a loucura. Tudo se junta numa tempestade de emoções. Valério grita, um grito animalesco. Eu vou matar vocês! Eu vou matar todos vocês! Os médicos e enfermeiros se jogam em cima dele, tentando contê-lo. Mas ele resiste, com uma força sobre-humana. No meio da confusão, Dona Maria coloca o bebê nos braços de Ricardo. Cuida dele, meu filho. Ele é tudo o que restou da Patrícia. Ricardo olha para o bebê, o rostinho amassado, os olhinhos fechados. Um pedaço da Patrícia, um pedaço dele, um pedaço de toda aquela loucura. De repente, um estampido, um tiro. Valério cai fulminado. Um policial, parado na porta, abaixa a arma. Silêncio. Dona Maria grita, desesperada. Os médicos correm para socorrer Valério. Mas é tarde. Ele se foi. Ricardo, com o bebê nos braços, fica paralisado. A Patrícia, o Valério, morto. Assassinada. E agora? O que será dele? Do bebê, de toda aquela história macabra. As sirenes tocam lá fora. A polícia invade o quarto. A confusão se instala. No meio do caos, Ricardo sente um aperto no peito. Uma dor lancinante. Ele olha para o bebê, para o rostinho inocente, e percebe que a partir daquele momento, a sua vida nunca mais será a mesma. Uma vida marcada pela mentira, pela loucura e pela morte. Uma vida que ele terá que reconstruir, peça por peça, com o peso da verdade e a responsabilidade de um pai. Um pai que nunca pediu para ser. Um pai que agora terá que ser forte. Por ele, pelo bebê. E pela memória da Patrícia ou do Valério, seja lá quem for. Alguém se aproxima. Uma mulher, uma policial. Ela estende a mão para Ricardo. Senhor Albuquerque, precisamos que nos acompanhe até a delegacia. Temos muitas perguntas a fazer. Ricardo olha para a mulher, o rosto sério, impassível. Ele sabe que a sua vida, a partir daquele momento, se transformou num pesadelo sem fim. Mas antes de seguir a policial, ele olha para o bebê e faz uma promessa silenciosa. Eu vou descobrir a verdade, custe o que custar, e vou proteger você. Sempre. Enquanto sai do quarto algemado, Ricardo ouve um sussurro, uma voz fraca, quase inaudível. Não se esqueça. Ricardo, a história ainda não acabou. Ele se vira, mas não vê ninguém. Apenas o vazio, o silêncio e a certeza de que o pior ainda está por vir. Não se esqueça, Ricardo. A história ainda não acabou. O corredor do hospital parecia infinito. As luzes frias zumbindo acima. A algema no meu pulso cortava, lembrando que eu era o suspeito, o cara no meio de toda aquela confusão. Tinha que pensar. Rápido. O bebê. Meu filho. Precisava protegê-lo. Na delegacia, a sala era pequena, abafada. O detetive, um cara careca e com cara de poucos amigos, me encarava como se eu fosse a pior escória do mundo. As perguntas vinham, como socos. Onde estava na noite do assassinato da Dona Carmen? Sabia que Valério se passava por Patrícia? Era tanta informação, tanta mentira, que a minha cabeça ia explodir. No meio do interrogatório, um policial entra correndo, a cara pálida. Detetive, temos um problema. A Dona Maria sumiu. E o bebê também não está no berçário.
Um frio me percorreu a espinha. A Dona Maria, com o meu filho. Para onde ela teria ido? E por quê? A ficha caiu. A Dona Maria sempre soube de tudo. Ela era a chave para desvendar essa história maluca. E se ela estivesse protegendo alguém? Alguém mais perigoso que Valério? O detetive. Me olhou, desconfiado. Sabe de alguma coisa, Ricardo? Onde ela poderia estar? Eu precisava ganhar tempo. Eu não sei, mas ela sempre falava de uma casa em Petrópolis. Uma casa antiga, da família. O detetive assentiu, pensativo. Vamos checar. Preparem uma equipe. A caminho de Petrópolis, a cabeça a mil. A imagem do bebê, tão pequeno, tão indefeso, não me saía da cabeça. Tinha que encontrá-lo, custasse o que custasse. A casa em Petrópolis era grande, imponente, mas com um ar de abandono. A porta rangeu quando o detetive a abriu. O silêncio era ensurdecedor. Entramos com cuidado, revistando cada cômodo. Nada. A casa estava vazia. De repente, um grito. Um grito agudo, desesperado. Vinha do porão. Descemos as escadas correndo. A cena era de horror. A Dona Maria estava amarrada a uma cadeira, a boca amordaçada. E na frente dela, de pé, com uma seringa na mão, a Valéria. Mas não era a Valéria que eu conhecia. O rosto estava deformado, os olhos injetados de sangue. E na outra mão, ela segurava o bebê. Ora, ora, Ricardo! Que surpresa te ver por aqui! Ela disse, com uma voz rouca, assustadora. Eu ia te procurar, mas você veio até mim. Que conveniente! Eu estava paralisado, sem reação. A Valéria, viva, e com o meu filho. Você não morreu? Eu consegui balbuciar. Ela riu, uma risada histérica. Morrer? Eu? Nunca. Eu sou imortal. E agora você e seu filhinho vão se juntar a mim. Vamos ser uma família feliz, para sempre. O detetive tentou se aproximar, mas ela apontou a seringa para o bebê. Nem mais um passo, ou eu injeto essa belezinha aqui com uma dose letal de felicidade eterna. Eu estava desesperado. Não podia deixar ela machucar o meu filho. Valéria, por favor, deixe o bebê ir. Ele não tem nada a ver com isso. Ela me olhou com um brilho insano nos olhos. Ah, Ricardo, ele tem tudo a ver com isso. Ele é a sua carne, o seu sangue. Ele é a prova do nosso amor eterno. E então, ela fez uma coisa que eu jamais esperaria. Ela se virou para a Dona Maria e injetou a seringa nela. A Dona Maria gritou, um grito de dor e agonia. E então, desmaiou. A Valéria se virou para mim, com um sorriso diabólico. Pronto, Ricardo. Agora só falta você. E com um movimento rápido, ela jogou o bebê para mim. Eu consegui pegá-lo no ar. Por um tris. O meu filho estava são e salvo. Mas quando eu olhei para Valéria, o meu sangue gelou. Ela estava segurando uma arma, apontada para minha cabeça. Adeus, Ricardo. Foi bom te conhecer. Ela disse, com uma voz fria, calculista. E então ela apertou o gatilho. Um silêncio ensurdecedor, um zumbido no ouvido. Eu esperei a dor, o fim. Mas nada. Abri os olhos. A Valéria, caída, no chão. Uma poça de sangue se formando. Quem atirou? Olhei para o labo. O detetive, a arma fumegando na mão. A cara de choque. Eu não tive escolha. Não tive tempo para processar. O bebê chorava, assustado. A Dona Maria, desacordada, precisava de ajuda. Era um caos completo. Os paramédicos chegaram, levaram a Dona Maria. O bebê, agarrado em mim, parecia a única coisa real naquele momento. O detetive, pálido,
Tentava explicar o que tinha acontecido, mas eu não ouvia. Minha cabeça era um turbilhão. No hospital, a notícia. A Dona Maria estava fora de perigo. Ufa! Mas e a Valéria? Morta. De novo. A ficha custava a cair. Dias se passaram. O enterro, o velório, a polícia investigando. Eu cuidando do bebê, tentando entender como a minha vida tinha virado de cabeça para baixo. Um dia, o detetive me chamou na delegacia. Ricardo, temos novidades. Ou melhor, uma bomba. Sentei, apreensivo. O que mais acontecer? Fizemos um teste de DNA no bebê. Ele disse, sério. E bem, você não é o pai. O chão sumiu de novo. Como assim? Se era filho da Patrícia, do Valério, e eu não era o pai? Quem era? Fizemos um teste de compatibilidade com o DNA da Dona Maria. O detetive continuou. E ela é a avó. Avó? Mas a Patrícia era filha dela. Então, a Patrícia não era filha da Dona Maria, Ricardo. Ela era a irmã dela. E a Dona Maria é a mãe do seu filho. Um nó na garganta. A Dona Maria, a minha sogra, a mãe do Valério, a mãe do meu filho. A Patrícia, ou melhor, o Valério, sempre foi obcecado por você. O detetive explicou. E a Dona Maria sempre acobertou tudo. Ela sempre soube da verdade. Ela era cúmplice dele. As peças começaram a se encaixar. O mistério da senha do celular, a conversa sussurrada em Bom Sucesso. Tudo fazia sentido agora. A Dona Maria era a mente por trás de tudo. Mas por quê? Descobrimos que a Dona Maria tinha um caso com o seu pai, o detetive revelou. E a Patrícia era fruto desse caso. O seu pai nunca soube da existência dele. Meu pai? Envolvido nessa loucura? Não podia ser verdade. A Dona Maria queria vingança. O detetive continuou. Ela queria destruir a sua família. E usou o Valério para isso. Ele era a arma dela. Eu estava em choque. Meu pai. Ah, Dona Maria. O Valério. Todos ligados por um passado sombrio. E tem mais de uma coisa, o detetive disse com a voz baixa. Encontramos uma carta, escrita pelo seu pai, para a Dona Maria. Ele me entregou a carta. A letra era inconfundível. A letra do meu pai. Comecei a ler, com as mãos tremendo. E então, a última frase. A frase que mudou tudo. Eu sei que o Ricardo não é meu filho, mas eu o amo como se fosse. E você, Maria, você sempre será a minha Valéria. Larguei a carta. A Valéria? O meu pai chamava Dona Maria de Valéria? As peças sim. A Valéria, a obsessão, a vingança, tudo levava a ela. A Dona Maria. Ela era a Valéria original. A Valéria que tinha matado a minha mãe. A Valéria que tinha manipulado o Valério. A Valéria que era a mãe do meu filho. A Valéria era a minha avó. Eu não podia acreditar. A Dona Maria, a minha avó, a Valéria original. A mãe do meu filho. A minha cabeça dava voltas, a polícia me olhando como se eu fosse um ET. Aquele hospital virou um circo de horrores. Sirenes, gente gritando. E eu ali, com o bebê no colo, sem saber o que fazer. O detetive me puxou para o canto. Ricardo, precisamos conversar. Tem muita coisa que não faz sentido. O que mais pode ter, cara? Já não basta minha vida ser uma novela mexicana. Ele respirou fundo. Encontramos mais uma carta, escondida no quarto da Dona Maria. Uma carta do seu pai. Outra carta? Meu pai parecia o carteiro do inferno, só mandando bomba. Ele diz que sabia de tudo. Que a Dona Maria sempre foi obcecada por ele. Que ele se sentia culpado pela morte da sua mãe. E que ele era o pai do Valério. O mundo parou. O meu pai era o pai do Valério? Então a Patrícia era minha irmã? E a Dona Maria? Minha tia? E o bebê? Meu sobrinho? Não, não pode ser.
Eu sussurrei, sentindo o estômago embrulhar. O detetive assentiu, com um olhar triste. Eu sei que é muita coisa para processar, Ricardo, mas precisamos da verdade para colocar um ponto final nisso tudo. Mas a verdade era uma cebola, cada camada mais podre que a outra. De repente, a porta do quarto se abriu. Uma médica com a cara fechada veio na nossa direção. Ricardo Albuquerque? Ela perguntou com uma voz fria. Preciso falar com você. É sobre o bebê. Meu coração disparou. O que aconteceu? Ele está bem? Ela hesitou, mordendo o lábio inferior. O bebê? Ele não. É seu sobrinho. Ele é seu filho. Mas como? Eu gaguejei, completamente perdido. Fizemos mais exames, mais testes genéticos e descobrimos a verdade. A Dona Maria, ela manipulou os resultados. Ela queria que você acreditasse que o bebê era filho dela, para te manter por perto, para te controlar. Eu não conseguia respirar. A Dona Maria, a Valéria original, tinha me enganado de novo. Mas por quê? O bebê, ele é filho da Patrícia, do Valério, mas ele também é seu filho. Você é o pai. Eu olhei para o bebê, dormindo tranquilo no meu colo. Meu filho, filho da minha irmã, neto da minha avó. Uma árvore genealógica digna de filme, de terror. Mas, como isso é possível? Eu perguntei, sentindo a garganta seca. A médica respirou fundo. A Patrícia, o Valério, ele era intersexo, tinha órgãos reprodutores masculinos e femininos. E ele sempre quis ter um filho seu. Ele te amava tanto que fez de tudo para realizar esse sonho, mesmo que isso significasse viver uma mentira. A Patrícia, o Valério, meu irmão, minha irmã, meu amante, meu pai, a minha cabeça ia explodir. De repente, um grito agudo, desesperado, vinha do corredor. Saímos correndo, o detetive na frente. A cena era de horror. A Dona Maria, algemada e escoltada por 2 policiais, estava caída no chão. E, ao lado dela, de pé, com uma seringa na mão, o meu pai. Ele me olhou com um sorriso triste. Eu precisava proteger você, meu filho. Ela ia te envenenar, como fez com a sua mãe. E então ele injetou a seringa em si mesmo. A polícia tentou impedir, mas foi tarde demais. Meu pai caiu no chão, convulsionando. A Dona Maria gritava, desesperada. Não, meu amor, o que você fez? E então, o silêncio. Meu pai morto. A Dona Maria, histérica. A Patrícia, o Valério, morta. A minha mãe, morta. A minha vida em pedaços. Eu olhei para o bebê, dormindo tranquilo no meu colo. E pela primeira vez, em muito tempo, eu senti um medo real. Um medo que me paralisava. Porque eu sabia que a história não tinha acabado ali. Alguém estava nos observando. Alguém mais perigoso que a Dona Maria, que o Valério, que o meu pai. Alguém que ainda estava por aí, à espreita, esperando o momento certo para atacar. E eu, com o meu filho nos braços, era o próximo alvo. E eu não fazia a menor ideia de quem era essa pessoa. O ar ficou pesado. Aquele cheiro de hospital me dava nos nervos, misturado com o cheiro de sangue. O meu pai morto ali, por uma vingança que nem era dele. Eu olhei para o bebê no colo, a coisa mais pura no meio daquela sujeira toda. Precisava tirar ele dali. Precisava proteger. A policial se aproximou, com um olhar de pena. Senhor Albuquerque, vamos precisar que o senhor venha conosco. Temos muitas perguntas a fazer. Assenti, sem forças para discutir. Olhei para o detetive, que balançou a cabeça, como quem diz, sinto muito. Me levaram para fora.
algemado de novo. O flash das câmeras dos jornalistas, a gritaria, era como se eu fosse um bicho no zoológico. Na delegacia, mais perguntas, mais acusações. Mas a minha cabeça estava longe. Pensava no bebê. Pensava na Dona Maria. Pensava no meu pai, na Patrícia, em tudo o que tinha acontecido. Era demais para processar. De repente, a porta se abriu e entrou um cara que eu nunca tinha visto na vida. Terno bem cortado, cara de rico, olhou para mim com desprezo. Ricardo Albuquerque, meu nome é Otávio, sou o advogado. A partir de agora vou representá-lo. Advogado? Quem tinha mandado ele? Quem te contratou? Perguntei, desconfiado. O cara sorriu, um sorriso frio. Uma pessoa que se importa muito com você e com o seu filho. Uma pessoa que quer te ajudar a sair dessa. Olhei para ele sem entender nada. Quem era essa pessoa? O que ela queria? Quem é você e o que você quer comigo? O advogado ajeitou a gravata com um ar de superioridade. Isso não importa agora. O que importa é que eu vou te tirar daqui e vou garantir que você fique com a guarda do bebê. Não confiava nele, mas não tinha muita escolha. Aceitei a ajuda. Ele me tirou da delegacia, me levou para um apartamento de luxo em Copacabana. Vista para o mar, tudo do bom e do melhor. Mas eu me sentia preso. Quem me trouxe aqui? Perguntei de novo. O advogado suspirou. Eu já disse, Ricardo, alguém que se importa com você. E então, a porta se abriu. E quem entrou me fez tremer dos pés à cabeça. Era ela, a Valéria, viva, de novo. Só que não era a Valéria que eu conhecia. Não era a Valéria psicopata, nem a Valéria boazinha, nem nada parecido. Era outra pessoa, uma mulher elegante, sofisticada, com um olhar familiar. Surpreso em me ver, Ricardo? Ela perguntou, com um sorriso enigmático. Eu não conseguia falar. Estava em choque. Quem? Quem é você? Consegui balbuciar. Ela se aproximou, me olhou nos olhos e então disse as palavras que mudariam tudo. Meu nome é Valéria, Valéria Albuquerque, e eu sou a sua mãe. Minha mãe? Impossível! A minha mãe estava morta, a Dona Carmen. Não, isso não pode ser. A minha mãe. Ela me interrompeu com um olhar de tristeza. Eu sei, Ricardo. Eu sei que é difícil de acreditar. Mas é a verdade. A Carmen era minha irmã gêmea. E eu precisei me esconder. Para proteger você. Ela se sentou, respirou fundo. E começou a contar a história. Uma história que mudaria tudo o que eu acreditava saber sobre a minha vida. Uma história de segredos, mentiras, vingança e amor incondicional. Um amor de mãe, a Valéria. A minha mãe não tinha morrido. Ela tinha fugido, com medo da Dona Maria, que era obcecada pelo meu pai. Ela sabia que a Dona Maria era capaz de tudo para ter o que queria. E ela estava certa. A Valéria, a minha mãe, tinha planejado tudo, desde o começo. Ela sabia que a Dona Maria ia usar o Valério para me destruir. E ela estava preparada. Ela tinha treinado a outra Valéria, a psicopata, para se passar por ela, para me proteger. Ela tinha contratado o advogado, o Otávio, para me tirar da cadeia. Ela tinha sacrificado a própria vida para me salvar. Eu não conseguia acreditar. A minha mãe estava viva e tinha passado a vida toda me protegendo das sombras. Mas por quê? Por que ela nunca tinha me contado? A verdade? Ela segurou a minha mão com carinho. Eu não podia, Ricardo. A Dona Maria estava sempre por perto. Ela era muito perigosa. Se ela soubesse que eu estava viva, ela teria te matado. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. A minha mãe, a Valéria, a heroína da minha história.
Mas então, uma pergunta me veio à cabeça. Uma pergunta que me fez gelar por dentro. Se a Valéria era minha mãe, quem era a Dona Carmen? Quem era a mulher que eu tinha amado a vida toda? A Valéria, a minha mãe, me olhou com um olhar de pavor. E então disse as palavras que mudariam tudo de novo. A Dona Carmen, Ricardo, era sua irmã. A Carmen, minha irmã? A Valéria, minha mãe? A minha cabeça parecia que ia explodir. Olhei para o bebê, ali, tão pequeno, tão indefeso, dormindo no meio daquele caos. O que eu ia fazer? Como ia criar aquele menino? Ricardo, a Valéria, a minha mãe, disse com a voz embargada. Eu sei que é muita coisa para você, mas eu vou te ajudar. Eu vou te contar tudo. Tudo o que você precisa saber. Ela começou a falar. Falou da Dona Maria, da obsessão dela pelo meu pai. Falou da Carmen, da minha irmã, que tinha me amado como um filho. Falou do Valério, do ódio dele, da inveja. Falou de tudo. E enquanto ela falava, eu comecei a entender. A entender a teia de mentiras, de segredos, de vingança, que tinha me aprisionado a vida toda. Mas ainda faltava uma peça. A peça mais importante. Por quê? Perguntei, com a voz rouca. Por que tudo isso? Por que tanto ódio? A Valéria, a minha mãe, respirou fundo. E então disse as palavras que mudariam tudo. Por quê? Ela disse, com a voz trêmula. Porque a Dona Maria, ela não era só obcecada pelo seu pai. Ela também me amava. Um choque. A Dona Maria amava minha mãe? Era por isso que ela tinha feito. Tudo aquilo, por ciúmes, ela sempre me amou. A Valéria continuou. Mas eu nunca a correspondi. Eu amava o seu pai, e ela nunca me perdoou. As peças se encaixaram. A Dona Maria, a Valéria original, a psicopata, a assassina. Era tudo por amor. Um amor doentio, obsessivo, que tinha destruído a minha família. Mas agora, tudo tinha acabado. A Dona Maria estava presa. O Valério estava morto. O meu pai também. Eu olhei para o bebê. O meu filho. O meu sobrinho. O meu neto. A minha esperança. Eu vou cuidar dele, disse, com a voz firme. Eu vou dar a ele uma vida melhor. Uma vida sem mentiras. Sem segredos, sem ódio. A Valéria, a minha mãe, sorriu, com os olhos cheios de lágrimas. Eu sei que vai, Ricardo. Você é um bom homem. Você vai ser um bom pai. E então ela se aproximou de mim, me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido. Mas não se esqueça, Ricardo. A história ainda não acabou. Ainda tem alguém por aí. Alguém que sabe a verdade e que vai fazer de tudo para te impedir de ser feliz. E enquanto ela me abraçava, eu sentia um calafrio, um pressentimento ruim, porque eu sabia que ela estava certa. A história não tinha acabado. E o pior estava por vir. E aí, pessoal? Você chegou até o final desta história incrível. Então você precisa mostrar que é um verdadeiro fã. Se inscreva imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que preparamos para você. Esmague o botão de like agora. Demonstre seu apoio e alimente o algoritmo para que mais pessoas conheçam este canal. Inunde a seção de comentários. Queremos saber suas reações, teorias e o que você achou deste final explosivo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos. Eles precisam conhecer este desfecho inacreditável. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Faça sua parte agora.